Oi, gente! Aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é sobre o paradidático do quarto bimestre. O título do nosso paradidático é Tudo o que Mais Queria, da autora Tânia Alexandre Martinelli, com ilustrações do Alan Rabelo. Nós teremos um resumão, que vai desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Então, fique atento à nossa aula de hoje e, em caso de dúvidas, vocês poderão retirar durante as nossas videoconferências. Senta que lá vem história! Vamos começar conhecendo melhor as famílias dos nossos personagens principais. Nós temos dois personagens principais, o Carlos Henrique, que é um menino muito sonhador que vem de uma família pobre e que luta para realizar os seus sonhos. Luana vem de uma família rica e ela é uma garota que não tem tempo de ter desejos, porque os desejos se realizam. A família é tão rica que todos os desejos dela são realizados. Ela pensa naquilo, ela imagina aquilo e, como num passe de mágica, o desejo é realizado. Vamos aqui para os nossos núcleos familiares. Nós temos a família do Carlos Henrique, que é composta pelo pai, o seu Zé Antônio. Temos também a dona Maria Cândida, que é a mãe do Carlos Henrique, e o Carlos Henrique, o filho único dessa família. Já a família da Luana é composta pelo pai, o seu Leandro, que é um empresário muito atarefado, ocupadíssimo, que às vezes nem tem tempo para a própria família. A dona Silvia, que é como se fosse uma dondoca, né? Ela fica em casa aproveitando as regalias que o marido pode oferecer à família. E nós temos a filha única também, a Luana, que é uma menina, como eu já falei para vocês, que apesar de ter tudo na vida, ela é triste. Como eu disse para vocês, a família tem alguns empregados. A empregada, né, que cuida da Luana, a babá, é a Clarice, que é mais amiga da Luana do que a própria mãe, né? O seu Sebastião é o caseiro da mansão que a família da Luana tem na praia de Juqueí, litoral de São Paulo. Vamos agora para o resumão dos nossos capítulos. Capítulo 1, O Mar, página 7. Coisa melhor não havia, de jeito nenhum. A areia macia e tão branca, a água engolindo o sol mais adiante e ele ali. De bermuda e camiseta, um vento forte a lhe trazer frio. O Carlos Henrique, como eu já falei para vocês, era um menino bastante sonhador. Ele não morava próximo à praia, mas na sua imaginação o mar estava sempre perto dele, sempre diante dele, melhor dizendo, diante da sua casa. Vamos aqui para um trecho do livro sobre isso. Sentava-se todas as noites em frente à casa para ouvir o barulho do mar, mas era um barulho que vinha de dentro dele, pois na verdade não havia mar nenhum. Ou seja, ele imaginava que estava vendo o mar diante da casa dele. E ele tinha todas as sensações relacionadas a isso. Carlos Henrique era um menino sonhador que ficava inventando ouvir barulho do mar e as sensações provocadas por ele. Ele até abria um sorriso no meio da brincadeira. Essa era a brincadeira do Carlos Henrique, ver o mar. Ele imaginava tudo aquilo e ele sentia todas aquelas sensações. Sentia a brisa do mar tocando o seu rosto, os pés tocando a areia fofa e molhada, as ondas batendo nos seus pés, toda aquela atmosfera como se ele estivesse realmente numa praia. Mas ninguém via nada. Ninguém. Era tudo muito particular, íntimo. Todo esse cenário acontecia o quê? Somente na imaginação do Carlos Henrique. Quando a mãe chamava, o menino dizia que estava vendo o mar. Na verdade, ele só conhecia o mar através da televisão. Então, todas essas sensações vinham da imaginação do Carlos Henrique. Segundo a mãe, para um menino de 4 anos, ele inventava demais. Capítulo 2, A Mansão. Agora nós vamos conhecer um pouquinho melhor a Luana e a sua família. Se quisesse, o mar seria só dela. Luana tinha escrito no caderno.
Luana era uma menina que gostava bastante de escrever, só que ela tinha alguns problemas com relação à escrita dos seus sonhos. Tudo que eu mais queria era ponto. 2 pontos. E a lista ficava difícil de sair. Como eu já havia dito antes para vocês, a Luana tinha todos os seus desejos realizados, por isso que era difícil ter algum desejo. Era como se ela tivesse uma lâmpada mágica. Ela pensava naquilo, desejava aquilo e o desejo logo acontecia. Ela não tinha páginas de desejos, pois não dava tempo de desejar. Tinha sempre o que queria. Aquele caso da pobre menina rica. Apesar de ter tudo o que ela queria, ela não era feliz. Seus pais, Dona Silvia e seu Leandro, compraram uma mansão na praia, na cidade de Juqueí, no litoral de São Paulo, quando a filha ainda era uma bebê. Era uma mansão para as férias, feriados, finais de semana. A família morava realmente em São Paulo, capital. E a família decidiu contratar uma babá para ficar responsável pelos cuidados com a menina, com a bebezinha, que era Clarice, que acabou se tornando a melhor amiga de Luana, mais próxima da menina do que a mãe. Até que ela cresceu e ninguém mais conseguiu carregá-la de lá, se não quisesse. Era seu aquele mar. Luana amava o sol, mas principalmente ela amava o mar e observar o horizonte. Capítulo 3, a sacola. Carlos Henrique tinha 7 anos quando a mãe precisou passar por uma cirurgia para retirada do útero. Ela estava com medo, mas recebeu o apoio do marido. O menino não entendia o que estava se passando com a mãe. Ele viu a mãe com uma sacola de roupas e se perguntou: aonde ela iria? Ou seja, a mãe, para não assustar o filho, amenizou a situação, pedindo para que ele marcasse no calendário 2 noites e seria o dia do retorno dela. Zé Antônio, o pai do Carlos Henrique, relembrou, que Dona Maria Cândida estava cheia de coragem quando foi o parto do filho. Ela tinha até o nome na cabeça antes mesmo de saber se seria menino ou menina. Ela já tinha o nome Carlos Henrique. Parecia nome de rei. Se fosse menina, o pai, o seu José Antônio, havia sugerido que se chamasse Cândida em homenagem à mãe, só que seu Maria. E eles poderiam chamá-la de Candinha. Mas a mãe bateu o pé porque ela jurava que seria um menino. A mãe lamentava, ter que passar por aquela cirurgia e perder o útero, pois ela não poderia ter mais filhos biológicos. Nunca mais vai ter Candinha, nunca mais. Zé Antônio, dizia para a mulher que aquilo não tinha importância, procurava apoiá-la, pois eles já tinham o seu rei, Carlos Henrique. Capítulo 4, o horizonte, página 15. Ao chegar à mansão, Luana saía correndo para a praia e a coitada da Clarice, a babá, saía correndo atrás. Apareciam sempre Sebastião e seu filho mais velho, levando cadeira e guarda-sol. Luana mantinha os olhos perdidos no horizonte. De vez em quando olhava para baixo ao sentir uma onda gelar seu tornozelo. Como seria lá na frente, depois do horizonte? A Clarice achava meio estranho uma menina com 7 anos de idade fazer esses questionamentos. Ela estranhava também o gosto da menina pelo mar, já que os pais nem desciam para a praia, mesmo estando naquela mansão maravilhosa. A mãe preferia a piscina e o pai, às vezes, entrava na piscina. Capítulo 5, o útero. Certa manhã, na escola, o melhor amigo de Carlos Henrique, o João Paulo, contou que a mãe dele estava grávida para os amigos. Ele não seria mais filho único como Carlos Henrique. Eles continuariam amigos, mas não mais irmãos, pois o João Paulo teria o próprio irmão de verdade.
Os meninos conversavam sobre útero, o lugar dentro da barriga da mãe onde fica o bebê, que foi a explicação que o Carlos Henrique teve da mãe dele, Dona Maria Cândida, e que ele repassou para o João Paulo. Mas o Carlos Henrique se perguntava uma coisa, e ele fez esse questionamento para o amigo. Você acha que uma mulher pode viver sem útero? A minha mãe não tem mais útero, João. Será que pode ficar sem? O Carlos Henrique se preocupava em perder a mãe. Será que uma mulher conseguiria viver sem útero? Mas ele não tinha essa resposta. Capítulo 6, o compromisso. A mãe de Luana, Dona Silvia, reclamava ao telefone com o pai da menina por ele ter um compromisso e não poder se juntar à família na mansão da praia. A nossa casa de férias, ou seja, a casa de férias da família da Luana. Se ele não conseguisse se juntar à família na mansão, a mãe preferia voltar com a Luana para São Paulo. O combinado havia sido o seguinte, segundo Dona Silvia, tá? Fico em Juqueí durante a semana e depois você desce para passar o sábado e o domingo com a família. Final de semana desejado era o final de semana em família, aquele final de semana aproveitando aquela mansão na praia, todo mundo junto, todos felizes. O pai não viria porque tinha um compromisso de trabalho. Luana, ficou chateada e ressaltou o fato do pai ter prometido e que ele deveria cumprir com o acordo. A mãe passou o telefone para a menina para que ela pudesse falar com o pai, pensando que assim amolecesse o coração do marido e ele cumprisse com o prometido e realizasse o desejo da filha de tê-lo ali. O pai se justificou para a menina, dizendo que estaria ocupadíssimo no final de semana, pois precisaria acompanhar 3 obras gigantescas, verificar se tudo estava caminhando. Como eu disse para vocês, o pai era um empresário ocupadíssimo e ele dava prioridade ao trabalho e não à família. Capítulo 7, as ondas, página 25. O barulho do mar estava forte, o vento agitava as ondas num grande rebuliço. Carlos Henrique lembrou-se do dia em que a mãe voltou do hospital após a cirurgia. Ele queria abraçá-la, afinal, o filho ficou 2 dias longe da mãe. Ele havia perguntado à mãe o motivo da operação. Ele ficou pensando como alguém poderia ficar sem uma parte do corpo. A única coisa que já tinha tirado dele mesmo havia sido cabelo. A mãe explicou que o médico havia retirado o útero dela, o lugar onde o menino havia ficado até nascer. Por isso que veio aquele questionamento que ele fez para o amigo João Paulo, enquanto a mãe estava hospitalizada, se recuperando da cirurgia. O pai avisou ao filho que Maria Cândida precisava de repouso, ela precisava descansar, afinal, ela tinha passado por uma cirurgia. O menino ficou espiando o pai ajudar a mãe a ir para o quarto. Nunca tinha visto a mãe tão lenta. Nem parecia a mesma mãe que vivia correndo atrás dele o dia inteiro. Coisa louca ter a mãe andando pela casa feito tartaruga. Carlos Henrique não compreendia o que era uma cirurgia, que a pessoa precisa de um tempo de repouso para restabelecer a saúde e voltar ao seu estado normal. Enquanto isso, a mãe precisaria da ajuda do pai para se locomover pela casa. Por isso que ela andava lentamente. Capítulo 8. O irmão, página 28. Luana queria saber o porquê de Clarice não ter filho nem marido. Clarice disse que não tinha filho porque ainda não havia encontrado a pessoa certa para casar. Só assim ela formaria uma família. Luana pediu à mãe um irmão, mas ela rejeitou imediatamente a ideia. Nem pensar, ficou louca da cabeça, menina. Seu pai nem passa o tempo com a gente e... Clarice afirmou que ela ainda não entendia daquelas coisas. Quando ficasse adulta, ela entenderia melhor. Clarice tentou amenizar as coisas porque ela percebeu que Luana estava chateada com a recusa da mãe de lhe dar um irmão. Ela, que tinha todos os seus desejos realizados,
não conseguiu realizar o desejo de ter um irmãozinho. Luana pisoteou o castelo de areia recém-construído e saiu furiosa, demonstrando uma Luana que de vez em quando teimava em aparecer. Capítulo 9, A Culpa, página 31. Carlos Henrique percebeu que a mãe estava triste no almoço de domingo, mas não sabia o motivo. Uma sensação esquisita tomava conta do menino, ou seja, ele queria saber o que se passava com a mãe e ficou angustiado por não ter a mínima ideia do que se tratava. Quando as visitas se foram, as visitas eram os tios do Carlos Henrique, os irmãos do pai dele, do seu José Antônio. O garoto ouviu a mãe reclamar que a família toda era bem grande, que todos tinham muitos filhos, mas eles só tinham Carlos Henrique. Dona Maria Cândida acreditava que todos a culpavam por eles terem somente um filho. E o marido, o seu José Antônio, pediu para ela parar com aquela besteira, deixar de pensar naquilo, que aquilo não era o que realmente acontecia, era coisa da cabeça dela. Só que o Carlos Henrique ouviu, porque ele estava espiando, e aquilo mexeu com ele. Será que Maria Cândida se sentia culpada porque só tinha um filho? Ou porque queria ter mais um? Ou porque estava com ciúme das cunhadas? Eis a questão, ou, melhor dizendo, eis as questões. Por que a culpa é minha? A pergunta escapuliu da boca do menino num susto. Ou seja, o Carlos Henrique acreditava que a culpa era dele. E isso acabou deixando o menino triste. E também com muitas minhocas na cabeça. Perguntas sem respostas. Capítulo 10, Castelos de Areia, página 33. Luana escrevia: todo o castelo era habitado por uma única princesa. Ela foi mudando a palavra porque achou habitado horrível. Afinal, ela vivia numa mansão e era a princesa solitária. Luana ficava daquele jeito, num lamento, numa lamúria sem fim de dar dó. Ela se sentia muito solitária. Ela era uma criança que não tinha com quem brincar, somente com a Clarice. Ela mirava o horizonte imaginando alguma coisa lá, ou depois de lá. Voltamos ao eterno questionamento da Luana. Por que pensava tanto nisso? O que poderia mudar se descobrisse? O coração? Ou seja, ela tinha essa necessidade de descobrir o que havia além do horizonte. Certo dia, ela viu um menino correndo, descendo as escadas da mansão da família dela. E ela se questionou sobre aquele menino. Quem era aquele menino que Luana viu descer correndo as escadas? E quando ela o chamou, ele saiu correndo feito doido para a praia. E ela ainda perseguiu o menino. Ela perguntou a Clarice se ela sabia de quem se tratava e a Clarice sugeriu que fosse o filho caçula do Sebastião, o caseiro. Só que Luana questionou o fato de ela não conhecer o menino. E ela subiu as escadas muito chateada, pisando duro, como a gente diz. Vamos agora para o nosso último capítulo de hoje. Capítulo 11, O Monstro, página 37. O Carlos Henrique teve o sonho mais esquisito do mundo. E que sonho era esse? Ele avistou um navio e um barquinho na beira da praia que esperava para levá-lo até lá. Os marinheiros já estavam impacientes com ele. O navio era enorme e tinha o nome da mãe dele, Maria Cândida, que é bem estranho. Mostraram ao menino todas as partes do navio e os seus nomes. Olha, aqui é o mastro que serve para isso. Temos o leme, a bússola, a âncora. Aqui fica a proa, ali a polpa, bom bordo, este bordo. De repente, houve um solavanco no navio e algumas pessoas caíram. Tamanho foi o impacto. E o marinheiro explicou que o problema havia sido causado por um monstro que atacava as embarcações que passavam por ali. O menino ficou desesperado e mais ainda quando viu o enorme monstro e o navio pequenininho diante dele. Era um polvo gigante, gosmento, que tinha a pele e a boca babentas. Ele não tinha ideia do que fazer. O polvo gigante foi abraçando e apertando o navio, imagina, quebrando, destruindo, com aqueles tentáculos enormes, gosmentos. E os homens caindo ao mar. Como faria para salvar o navio Maria Cândida?
E hoje nós terminamos por aqui e até a nossa próxima aula sobre o paradidático. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso paradidático do bimestre e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!